Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Andowski, sou engenheiro eletricista e hoje eu vou responder uma pergunta que saiu em outro vídeo que eu acredito que possa ajudar aí muitos eletricistas e também engenheiros eletricistas que podem estar com esse problema. Que é a seguinte, foi o Fatality que fez essa pergunta. Eu moro em um conjunto com 3 medidores agrupados de 50 amperes. Cada medidor usa uma fase distinta. Quero mudar somente o meu para um bifásico. Terei que mexer nos medidores das outras casas para colocar uma caixa com barramentos? Então, ele fez essa pergunta e eu vou falar hoje sobre agrupamentos de medidores, mais especificamente respondendo a pergunta dele. Então, para começar, é o seguinte: a Copel, ela permite até 3 medidores monofásicos sem a necessidade de uma caixa de barramento e proteção geral. Então, ela aceita tanto 3 medidores monofásicos, ela aceita 2 medidores monofásicos também, ela aceita um medidor monofásico e um medidor bifásico, contanto que você utiliza apenas as 3 fases. Então, é por isso que tem essas distinções. No caso dele, que já existem 3 medidores monofásicos, para ele alterar para um medidor bifásico, mesmo sendo apenas ele obrigatoriamente terá que utilizar uma caixa com barramento e proteção. Só que para determinar qual que é o disjuntor que ele vai ter que utilizar, isso vale também para ajudar vocês a determinar outras variações que esse pedido dele possam ter. Eu vou explicar bem certinho como fazer essa ligação, vou desenhar isso no quadro e também mostrar como que você faz o cálculo decorrente para determinar esse disjuntor geral. Porque no caso, ele vai ter um monofásico de 50, um outro monofásico de 50 e o bi de 50 dele. Qual que vai ser o disjuntor geral? Então, para isso, eu preciso fazer um cálculo que eu vou mostrar para vocês e mostrar como eu acredito que deve ser a ligação dele e como ele vai ter que fazer, ou como que o eletricista que vai executar para ele vai ter que fazer. Vamos imaginar, então, um medidor. O que tem aí de padrão no medidor? Você vai ter o medidor aqui e você vai ter um disjuntor aqui. No caso dele, é um disjuntor monofásico. Como que você liga normalmente esse consumidor aqui? Você vai entrar com a fase no medidor, lembrando que a partir de 2020 você precisa entrar com a fase no medidor e depois ir para o disjuntor. Então você vai entrar com a fase no medidor, vai sair dela aqui e vai entrar no disjuntor, e do disjuntor você vai para casa. O neutro, se fosse apenas um medidor monofásico, você desceria junto aqui, você aterra com o conector parafuso aqui e sai para ligar na carcaça, e daqui você sai e vai no medidor. Do medidor, você sai com o cabo e vai para o consumidor. Então, o neutro você não passa por nenhum disjuntor, é claro, você só faz essa ligação dessa forma aqui. Se fosse apenas um único consumidor, você não precisaria necessariamente estar com um conector parafuso, você poderia dar uma volta no conector do medidor e subir no medidor. Mas nesse caso a gente vai colocar mais 3 medidores para fazer o exemplo que ele me perguntou. Para isso, então, eu vou desenhar aqui fazer menor aqui só para não ficar muito grande para o lado, mais 3 medidores, mesma coisa. Medidor, disjuntor, medidor, disjuntor. O neutro, isso que provavelmente está acontecendo lá, ele está pegando e ele está fazendo uma derivação aqui para o neutro para cá, e ele está passando aqui, ligando num outro conector parafuso aqui, ligando aqui no medidor. Daqui eu saio com uma derivação e ligo no medidor também. Então o neutro ele faz exatamente isso. E daí de cada medidor eu vou para o consumidor com o neutro. No caso da fase, como eu disse, até 3 medidores monofásicos, eu vou chegar com uma fase para cada medidor. Essa fase ela vai entrar apenas num tubo, eu não vou descer com 3 tubos, um em cada consumidor. Então esse cabo ele vai passar aqui e vai vir para o medidor, do medidor vai sair e vai entrar aqui. Isso vale para outra fase também. E deu problema na minha canetinha vermelha, então vou fazer com uma preta mesmo. Então, e a outra fase, ela vai sair por aqui e vai e lá em cima também. Então eu vou descer com as 3 fases e o neutro ligando uma fase em cada medidor. Do medidor eu ligo no disjuntor e do disjuntor eu vou embora. Isso é padrão. Isso é o que deve estar instalado lá
no condomínio ou no conjunto de casas dele. Além disso, eu preciso fazer um ponto de aterramento, isso é obrigatório. Mesmo sendo 3 consumidores, isso vale até para um centro de medição com 10 consumidores. Você precisa de um cabo de aterramento para aterrar esse neutro. Todo padrão Copel ele tem um neutro aterrado. Então eu vou fazer um outro tubo aqui. Tem que ser um tubo separado, 3/4, que é para o terra. Então isso também vai ser padrão. Então ele vai ter isso daqui instalado lá. Então o que acontece? Como ele disse, ele quer mudar o disjuntor dele para bifásico. Então qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você precisa saber o que você vai utilizar. Então para essa aplicação, você vai precisar fazer o somatório de correntes. Como assim? Então primeira coisa já de base, o mínimo para agrupamento de medições é um disjuntor de 100 amperes. Por isso, não tem como fugir. Você vai passar no mínimo disso. Mas, nesse caso aqui, vai dar isso, mas digamos que você tenha várias aplicações, então eu vou mostrar como que você determinaria isso. Você faz por um método chamado de soma de correntes. Está na norma, no item 9.3. Então, vocês vão ver aqui na tela esse item. Então ele fala para que, dependendo da soma de correntes dos dois disjuntores, você vai utilizar um de 100, um de 125, um de 150. Isso são os disjuntores mínimos. Se você quiser, a teu critério, colocar um disjuntor acima, você pode também, não é problema. Mas o mínimo é aquilo dali. Então o que acontece no caso desse consumidor? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, você vai ter a fase a B e a C. Então, eu vou ter um barramento, eu já vou desenhar essa caixa, um barramento com as 3 fases e o neutro. O que acontece? Eu vou distribuir os disjuntores aqui e ver quanto que dá a soma no total. Então, vou colocar aqui um disjuntor de 50 na fase A, que vai ser a casa 1 aqui que eu vou colocar. Eu vou ter a casa 2. A casa 2 eu vou colocar na fase B aqui. Então, eu estou distribuindo para não pegar tudo na mesma fase. E a casa 3, ele provavelmente estaria na fase 4, beleza? Então eu teria essa divisão, mas o consumidor ele quer pegar e quer mudar para um bifásico de 50. Então eu vou ter que escolher uma das fases. Aqui tanto faz, independente da qual, da fase A ou da B, vai dar a mesma coisa. Mas então eu vou escolher a fase B aqui para ligar esse consumidor. O que acontece? Eu vou somar as correntes. Então eu tenho 50, eu tenho 100 e eu tenho 50. O que quer dizer isso? Você vai na tabela, pega esse valor, que é o valor maior que está dando, e vê onde que se encaixa. No caso, até 100 amperes, vai utilizar um disjuntor geral de 100 amperes. Ah, mas eu quero colocar agora, ao invés de um bifásico de 50, eu quero colocar na minha casa um trifásico de 50. Então eu vou colocar mais uma fase aqui. O que acontece nesse caso? Eu também vou continuar tendo 100 amperes como sendo o valor maior. Vou continuar tendo um padrão com 100 amperes geral. Ah, mas eu quero, já que eu vou aproveitar para mexer, as outras casas também querem mexer. Elas querem colocar todas com bi de 50. Até no caso dessa pessoa que fez essa pergunta, ela pode estar pensando, como que eu posso incluir talvez os condôminos para me ajudarem a pagar a conta? Isso pode acontecer também. O que você pode fazer? Você pode pegar e sugerir para os teus vizinhos também fazerem essa mudança para eles também. O que vai acontecer? Você vai ficar com um bifásico de 50, o teu vizinho vai ficar com um bifásico de 50 e o outro vizinho também vai ficar com um bifásico de 50. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, também vai dar um trifásico de 100 como entrada geral. Então você consegue, com o mesmo custo, dividir isso pelos teus 3 vizinhos. É uma possibilidade. Se caso você optasse por, nesse caso, um tri de 50, aí a coisa começaria a mudar. Porque daí você teria aqui 150 amperes. Aí você já cairia em outra categoria, que no caso dá a linha 2, que é até 125 amperes. O que aconteceria seria que você daí teria uma caixa para 200 amperes, mudaria completamente a situação, ficaria relativamente mais caro, então não é o assunto desse vídeo, mas só para você entender o impacto que isso tem. Então, primeira coisa que eu te sugeriria nesse caso, já vou desenhar como que ficaria aqui. Pegue e sugira para os teus vizinhos que eles alterem também para bifásicos de 50, porque hoje um monofásico de 50 a gente praticamente aboliu.
porque você fica extremamente limitado. Então hoje eu sempre tendo a colocar no mínimo nas construções que eu executo bifásico de 50, no mínimo, isso para as casas aí de 50 metros quadrados. Abaixo de bifásico de 50, que é o monofásico de 50, eu não indico, porque as pessoas elas já estão tendo acesso hoje em dia a ar-condicionado, que é bifásico, a chuveiros melhores, que só vão ter bifásicos. Então isso tudo impacta na tua entrada de energia. Então o monofásico de 50 a gente sempre tenta evitar. Então nesse caso eu acho que valeria talvez uma conversa com os seus vizinhos para convencê-los a mexerem também. Caso eles não queiram fazer o quê? Não vai ter o que fazer, você vai ter que arcar com esse custo e eles vão ter depois a espera pronta para fazer a alteração deles também. Então eu vou mostrar como que você vai ter que fazer essa mexida. O que acontece? Você tem 3 medidores assim. Você também pode ser que tenha um centro de medição, eu não sei porque eu não tive esse dado, mas eu vou considerar que você tem 3 caixas. Essas 3 caixas, elas podem estar presas no poste. Se elas estiverem presas no poste, quando você colocar essa 4ª caixa, você obrigatoriamente vai ter que fazer uma mureta de medição. Ou, se elas já estiverem numa mureta de medição, você vai ter que incluir mais essa caixa. Então, você vai ter uma caixa chamada CB100. Essa caixa CB100, ela tem um juntor geral e ela vai ter 4 barramentos aqui. Lembrando que esse barramento ele é escalonado, ele vem tipo assim, ele vem um barramentinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e ele vem com o suportinho aqui. O mais próximo da tampa aqui, o mais próximo da tampa sempre é o neutro. Então vamos considerar que isso daqui é o neutro. Então, o que acontece aqui? Eu já dei uma apagada aqui para facilitar. Você vai pegar as fases que estavam indo lá para cima e primeiramente você vai ligar, então, uma fase em cada barramento. Uma fase aqui e uma fase aqui. Beleza? Então aqui você só cortou os cabos de lá e ligou nos barramentos. O neutro, que também estava subindo, você, nesse caso, você vai ter que fazer um neutro individual para cada um, porque agora você não tem mais a necessidade de fazer essa emenda aqui no conector. Então, você vai pegar e vai tirar o conector parafuso daqui, tirar esse daqui, e vai passar a ligá-los direto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um neutro daqui e vai ligar no medidor. Do medidor vai embora. Vai pegar o outro neutro daqui. Vai ligar no barramento. Daqui vai embora. E vai pegar esse outro neutro aqui. Vai ligar aqui e daqui vai embora. Então você vai ter que desconectar todas essas conexões. O aterramento da caixa, nesse caso, agora a gente vai tirar ele dessa caixa aqui, que estava aqui, e vai jogar para a caixa do disjuntor. Isso é padrão. Então sempre quando eu tenho um módulo de barramento, isso vale tanto para centro de medição quanto, nesse caso, caixa aí de barramento, você vai aterrar o neutro a partir daqui. Então, você vai pegar o neutro e vai aterrar a partir daqui, com o cabo equivalente, já vou mostrar para vocês, mas você vai aterrar a partir daqui. Então, esse cabo aqui você vai tirar daqui e vai jogar para cá. E daí você precisa, nesse caso, fazer o aterramento das caixas. Uma coisa que eu não lembrei de falar anteriormente, vou falar agora, é o seguinte: se essas caixas elas não ficarem grudadas, elas não vão ter apenas um ponto de aterramento por caixa, elas vão ter que ter um ponto para cada caixa, não um geral. Então, nesse caso aqui, eu teria que aterrar aqui, vir com o cabo, aterrar aqui, vir com o cabo e aterrar aqui. Isso considerando que elas não estejam grudadas. E daqui eu vou sair e vou aterrar no neutro. Só, é claro, lembrando pessoal, esse esquema de aterramento é o aterramento do padrão, não é o aterramento que você vai utilizar na tua casa. Quando você, isso daqui só está aterrando o neutro. O ideal, não é o que é sempre feito, mas o ideal é você não utilizar esse aterramento daqui, essa haste, para ligação na tua casa. O ideal é você fazer uma malinha terra, nem que seja uma haste, é melhor do que nada. Coloca uma haste lá fora, faz um cabo indo no teu quadro de disjuntores geral, isso para cada casa. Você não deve utilizar esse sistema aqui de aterramento do padrão para o aterramento da tua casa. O que impacta isso? Você pode ter influências externas do transformador indo diretamente no teu aterramento da tua casa. Então, por isso que não é indicado. Ele é um aterramento apenas funcional para o padrão. Então, não é indicado que ele seja utilizado.
Então, por isso que é só para o padrão. Agora, vamos entrar no cabo. Então, agora, para você pegar o cabo, você vai na tabela que eu falo em todos os vídeos, que é a tabela de dimensionamento na página 43. Eu, inclusive, quero deixar claro que, mesmo eu trabalhando aí diariamente com padrões, eu não decoro muitas das coisas que eu estou falando aqui. É impossível isso. Então, não se cobre também, se você é eletricista, de saber tudo isso de cabeça. Muita coisa, eu já sei de cabeça porque eu falo disso diariamente. Mas mesmo assim, nunca confie na tua cabeça. Sempre quando você parar para dimensionar para valer, uma coisa é você falar para o cliente ali na hora. Outra coisa é você dimensionar para valer. Eu sempre confiro na norma. Eu sempre, tudo que eu vou fazer, mas será que realmente o aterramento tem que ser um por caixa? Será que esse cabo é esse mesmo? Por mais que eu saiba, eu sempre vou lá e confiro. Isso vale para todas as normas que a gente aplica hoje na Copel. Você não faz isso de cabeça, você sempre vai olhar e revisar. Então, o que acontece? Você tem essa norma e você vai procurar o item que corresponde ao teu disjuntor. Então, você tem as categorias e você tem ali demanda máxima de disjuntor de proteção. Você já sabe o teu disjuntor de proteção porque a gente calculou que é um 100 amperes. Então, você vai procurar um 100 amperes que seja trifásico. Então, você tem ali a categoria, demanda, disjuntor e número de fases. Você sabe que é trifásico, você sabe que o teu disjuntor é de 100 amperes. Então, você vai procurar, vai cair na categoria 41. 100 amperes, 3 fases, 4 fios, trifásico. Então, é essa categoria que você vai utilizar. Então, o ramal de ligação multiplexado é o ramal que a Copel vai ligar, isso é problema deles. Daí você tem ramal de entrada, isso é problema seu. Você tem embutido de cobre e tem subterrâneo. No teu caso lá que fez a pergunta, tá vindo por um poste? Provavelmente vai estar. Então, nesse caso, você vai utilizar embutido de cobre. Tá vindo por uma caixa subterrânea que está subindo num poste da Copel lá na rua. Daí você vai utilizar o subterrâneo, mas provavelmente eu vou considerar aqui como embutido de cobre, que é quase certeza que deve ser. Então, você vai na categoria, como eu disse, 41 e vai olhar lá o cabo. Então, o cabo para isolação de PVC é o 35 e o XLPE 90 graus é o 35. Como eu sempre indico em todos os meus vídeos, eu sou a favor de sempre ir pelo maior cabo, até porque a gente nem sempre sabe a qualidade desse cabo. Então, inclusive se você me perguntasse de cabeça qual que é o cabo para um disjuntor de 100 amperes, é o 35 no mínimo. Então, eu iria no 35 por critério aí de experiência. Mas você pode, no caso, se você está dimensionando no limite, para você gastar menos, claro, você poderia ir no cabo XLPE 90 graus no 25. Então, você já sabe que esse cabo de fase, que são esses cabos que vão subir aqui, então, aqui eu estou vindo no disjuntor, esse cabo aqui vai ser o 35, beleza? Tanto para fases quanto para o neutro que vai direto. Daí, eu preciso saber o cabo, que é esse cabo aqui, o cabo do aterramento. Como que eu encontro ele? Mesma coisa. Eu vejo ali no aterramento, condutor nu ou encapado. Se você for na mesma categoria, você vai ver que o cabo de aterramento é o cabo 16. Então, esse cabo aqui é o 16. Geralmente, como padrão, se você pega uma fase 35, é sempre a metade. Então, se pegasse uma fase 50, o aterramento seria 25. Fase 70, o aterramento é 35. A partir do cabo 16, geralmente é isso. Então, geralmente é metade do aterramento que vai estar na norma. Além disso, você tem o eletroduto que vai passar esses cabos aqui. E é no eletroduto nominal. No caso desse, você vai utilizar um eletroduto de 1 1/4. Então, aqui, você vai utilizar um eletroduto de 1 1/4. E daí você tem o poste que vai ser utilizado, que é um de 200 Dan. Aqui você tem uma grande vantagem. No caso desses 3 medidores que você já tinha, eles já vão estar com poste de 300 Dan. Então você tem uma facilidade de que você já tem o poste certo, você só precisa mexer no tubo. E daí eu quero falar como que eu faria essa programação na manutenção, que provavelmente vai ser o que você vai precisar fazer. O que eu faria nessa situação? Você vai precisar fazer um desligamento programado, porque você não pode deixar os outros condôminos sem energia por muito tempo. Então você vai pedir para eles desligarem, fazer uma solicitação para eles desligarem de manhã e religarem à tarde. Então esse é o indicado. Vai dar tempo de fazer tudo isso durante um dia? Vai ter que dar, você vai precisar fazer isso. Vai ser bastante corrido. Você vai ter que pegar um eletricista bom para que ele consiga fazer isso com rapidez. Por quê? Você vai precisar
Se precisar fazer uma mureta de medição ou fazer a civil, você vai ter que fazer antes, já vai ter que deixar essa caixa embutida. Daí você vai precisar ver como que você vai subir esse tubo. No caso, o tubo que subia antes, que era o tubo que estava subindo aqui, provavelmente, esse tubo vai ser inutilizado, mas você vai precisar puxar esse cabo. Então, se você já tinha o poste, o ideal é você colocar essa caixa antes, fazer esse tubo saindo, subindo ao lado desse tubo existente, já deixar tudo pronto, deixar o cabo, deixar o ramal tudo passado, deixar tudo ligado aqui, e daí só deixar para fazer a parte da mexida interna no dia. Então você vai pedir o desligamento programado, já vai estar com essa parte praticamente pronta. O que se faz? Você puxa esses cabos, faz as ligações aqui e arranca esse tubo daqui. Daí eu acredito que você consiga fazer aí no tempo, porque você vai conseguir fazer toda essa caixa antes de efetivamente mexer nos consumidores. E para ir mais a fundo, eu vou fazer uma previsão de custo, pelo menos por cima, do que eu imagino que vai gastar. Eu acredito que um eletricista vai ter que cobrar aí na faixa de uns R$500 para fazer essa alteração, mais o pedreiro, mais uns R$200 para mexer isso daqui. Então, de mão de obra, você deve gastar uns R$700. E de material, eu acredito que você deve gastar uns R$2.000, R$3.000, considerando cabo, caixa, disjuntor, esse cabo de aterramento e talvez algum materialzinho de construção. Então, eu acredito que esse custo aqui, falando de cabeça, eu não parei para calcular isso, até porque não é o objetivo desse vídeo, mas eu calculo que de cabeça você gastaria aí na faixa de uns R$4.000 a R$5.000 para poder fazer essa alteração. É claro, chame o eletricista, peça para ele colocar no papel tudo isso que eu falei ou da forma como ele achar melhor, que daí você consegue um valor mais preciso, que vai dar trabalho fazer isso, não vai ser uma coisa que você vai fazer assim e ele vai terminar, então daí ele vai conseguir prever exatamente o teu custo. Mas só para você ter uma noção aí, para eu te dar uma resposta o mais completa possível. Eu espero que você, no caso que eu estou respondendo, tenha gostado do vídeo. Eu também quero saber a opinião de vocês que assistiram esse vídeo, eletricistas e aí técnicos da área. O que vocês acharam? Se vocês tiverem mais alguma dúvida bem específica assim, mandem para mim. Eu vou tentar respondê-los por vídeos para fazer um canal o mais técnico possível para virar aí, quem sabe, uma referência nessa área que sempre quando você precisar de alguma coisa bem específica sobre Copel, você tem onde procurar. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.